vamos começar com notícia importante. É claro, as principais notícias de hoje seguem sendo sobre o Daniel Worcaro e o Banco Master e os desdobramentos, né, de tudo quanto é lado dessa história. A gente começa com uma matéria do Metrópolis.com, que é essa daí, ó, Mendonça, o André Mendonça, o ministro relator lá no STF, autoriza que os advogados visitem o Daniel Worcaro sem gravação. Você se lembra que lá na quarta-feira, quando ele foi preso novamente, o Daniel Worcaro, ele teve diversas transferências dentro de São Paulo antes de vir a Brasília, antes de ser transferido para Brasília. Ficou na Superintendência da Polícia Federal, depois no CDP de Guarulhos e foi para o interior de São Paulo, em Potim. Aí ele foi transferido a um presídio de segurança máxima federal, que é aqui em Brasília, porque ele é um preso de alta periculosidade. Primeiro, a segurança dele precisa ser muito garantida, por isso que ele tem que ficar isolado e ter toda uma atenção especial. E o Daniel Worcaro é uma pessoa extremamente bem articulada, conversa com todo mundo. Para também garantir a segurança do presídio, ele precisa ficar isolado. Por causa disso, as diversas regras bem rigorosas de um presídio de segurança máxima, um presídio federal, as conversas dos clientes com os seus advogados nesses presídios acontecem através daqueles parlatórios, bem coisa de filme mesmo, que a pessoa pega um interfone de um lado, tem um vidro, e a outra pessoa, o advogado, conversa com o preso, também por um interfone, um telefone. E aí essas conversas por telefone, interfone, acontecem dentro desse espaço, que é um parlatório, e todas essas conversas são gravadas. Não importa com quem o Daniel Worcaro ou qualquer outro preso no sistema de segurança máxima converse. Advogado, filho, mãe, namorada, todas as conversas são gravadas. E o ministro André Mendonça fez esse aceno para os advogados do Daniel Worcaro entre ontem e hoje, justamente para que as conversas com os advogados do Daniel Worcaro não sejam gravadas. E eu também te lembro que da semana passada para cá, muitas conversas pessoais do Daniel Worcaro foram vazadas. Conversas íntimas dele com a namorada, por exemplo, com a noiva. Isso tudo está sendo investigado também sobre esses vazamentos seletivos. Quem fez esses vazamentos da Polícia Federal ou algum parlamentar que teve acesso a essas conversas e por quê, né? Fez. Principalmente os advogados estão pedindo essas investigações. E aí, na matéria aqui do Metrópolis.com, da Manuela Alcântara e do José Augusto Limão, eles trazem os detalhes dessa autorização do ministro André Mendonça. O Daniel Worcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, um dos 5 presídios de segurança máxima do Brasil. Aqui foto, né, uma arte do Daniel Worcaro. Assim que ele entra nesse presídio, ele tem o cabelo cortado, a barba cortada e uma arte ali com ele na frente de uma cela parecida com a que ele está, uma cela de 6 metros quadrados, né? Bastante restritiva, e ele fica completamente sozinho nessa cela. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou, na noite dessa segunda-feira, que os advogados do Daniel Worcaro, do Banco Master, visitem o empresário na Penitenciária Federal de Brasília, e o ex-bancário está nessa unidade prisional desde a última sexta-feira. Conforme o ex-banqueiro, né? Conforme a decisão, os advogados poderão visitá-lo sem agendamento prévio e não serão monitorados. Ou seja, eles não precisam marcar para ir encontrar com o seu cliente e não vão ser gravados. Na decisão, o ministro André Mendonça comentou o seguinte, abre aspas, diante de tal conjuntura, acolhendo o pedido formulado pela defesa, determino a direção da Penitenciária Federal de Brasília que permita a realização de visitas dos advogados regularmente constituídos nos autos, ou seja, aqueles que já estão na lista de possíveis visitantes do Daniel Worcaro, independentemente de agendamento, sem a realização de qualquer tipo de monitoramento ou gravação por áudio ou vídeo. Autorizo ainda o ingresso de cópias impressas dos autos e a possibilidade de os advogados tomarem notas escritas durante os encontros, fecha aspas. Porque também nesse parlatório não pode ter nenhum papel, nenhum tipo de comunicação que não seja gravado, né? Porque a pessoa pode escrever uma mensagem, colocar no vidro e os guardas não conseguirem ler o teor dessas mensagens. Mas os advogados
do Daniel Vorcaro estão liberados para isso, para levar os autos para o cliente ter conhecimento, para eles conseguirem ler ali tudo e também podem trocar essas mensagens escritas. O Daniel Vorcaro foi preso novamente na semana passada durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras do banco dele, do Banco Master. Essa penitenciária federal daqui de Brasília, onde ele está preso, é um dos 5 presídios de segurança máxima do país e ele foi transferido para Brasília após ser preso lá em São Paulo e ter sido transferido também por São Paulo. Via de regra, visitas presenciais em presídios federais costumam ser monitoradas pela equipe de segurança da unidade e até mesmo gravadas. Mendonça, no entanto, acatou o pedido da defesa de Vorcaro para que os encontros com ele não sejam gravados. Na decisão, o ministro ainda pontuou, abre aspas, registra-se que, por ocasião do cumprimento da presente decisão, fica assegurada à administração do estabelecimento prisional a possibilidade de adotar as medidas de precaução necessárias para que a concretização das autorizações ora deferidas seja compatibilizada com a manutenção das condições necessárias à preservação da segurança integral do custodiado e do estabelecimento como um todo, fecha aspas. Aqui o André Mendonça está dizendo que fica ao critério da administração do presídio se é possível deixar o Daniel Vorcaro ter esse contato com os advogados ou não. Se é possível pela segurança do próprio Daniel Vorcaro e pela segurança do presídio. Que assim como eu pontuei na decisão da transferência do Daniel Vorcaro para um presídio federal de segurança máxima, ele é um preso de alta periculosidade, por isso mesmo que ele precisa ficar isolado em um lugar que tenha tanta segurança assim como um presídio federal de segurança máxima. E para encerrar a matéria do Limão e da Manô, o Vorcaro foi preso na quarta-feira pela Polícia Federal na casa onde ele mora, lá nos Jardins, ali na região do Centro Expandido de São Paulo, um dos bairros mais caros da cidade de São Paulo, e levado para a Superintendência da Polícia Federal na zona oeste da capital, ali em Pinheiros, na Lapa, né, na verdade. É isso. Esse é um dos registros do Daniel Vorcaro, sobre o Daniel Vorcaro, que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar muito dele ainda. E ainda sobre